A gente vai até Washington conversar com a correspondente Raquel Carrimbu, que também está acompanhando isso tudo. Raquel, boa tarde. A gente estava esperando a entrevista coletiva para ter mais informações, mas na verdade não foi exatamente explicado o que provocou a explosão, quer dizer, qual a origem disso tudo, né? É verdade, Grilo, ainda há uma interrogação aí, nós ainda não sabemos o que causou essas explosões. A Polícia Federal, as autoridades locais estão aí a todo vapor investigando, né, o que aconteceu. Eles pediram agora, durante a coletiva, que as pessoas não saiam de casa ou do hotel, porque essa é uma situação ainda em andamento. Eles cercaram a região ali onde aconteceu as explosões. Elas aconteceram perto da linha de chegada dessa maratona, né, uma das mais populares do país, uma das mais antigas do mundo. Uma outra explosão aconteceu na biblioteca JFK, também em Boston. Ainda não sabem se essas duas estão relacionadas. Os investigadores estão ouvindo testemunhas, né, analisando imagens de câmeras ali pela região, em busca de mais informações. Agora há pouco aconteceu essa coletiva de imprensa, mas não sabemos ainda a causa, a dúvida, né, e ainda há dúvida, não foi explicado durante essa coletiva o que aconteceu, e essa dúvida gera ansiedade, né, Grilo, por todo o país. Sem dúvida nenhuma, Raquel. E o número de feridos ainda é desencontrado, né? Inicialmente, a gente começou falando em 6 feridos, depois em 12, depois em 22, 23, 28, e agora já tem imprensa americana falando em eventualmente mais de 40 feridos, quer dizer, é um número que ainda é incerto, e o próprio comissário de polícia, na entrevista coletiva que a gente acompanhou há pouco, ele preferiu não confirmar nenhum número de vítimas, né? É verdade. O que temos agora, né, Leila, a gente tem acompanhado aí durante essa tarde o que aconteceu. Primeiro, nenhum morto, apenas 6 feridos. Agora já são 2 pessoas mortas. Agora se fala em mais de 100 feridos aqui na CNN. É um número que ainda não é certo, não é fechado, né? Esse número ainda pode aumentar ao longo da tarde. Muitas pessoas ficaram feridas realmente durante essas explosões ainda de causa, né, desconhecida, e nós ainda aguardamos informação sobre o que levou, né, o que aconteceu, o que está por trás disso tudo, que deixa muita gente aqui, né, todo mundo em alerta. Não só a segurança na cidade de Boston foi reforçada, mas em todo o país a segurança foi reforçada nas grandes cidades americanas, aqui em Washington, principalmente na região da Casa Branca, do Capitólio, dos monumentos. Também em Nova York aumentou a segurança, Los Angeles, São Francisco, todo mundo em alerta, né? É aquele sentimento do pós-11 de setembro que traz ansiedade e medo para todo mundo aqui nos Estados Unidos, Leila. Pois é, agora justamente sobre isso, Raquel. A segurança foi reforçada em Boston, em Nova York, nos Estados Unidos como um todo. Agora, as pessoas estão aguardando não só respostas e explicações, mas uma posição oficial, ainda mais nos Estados Unidos, já traumatizado com uma série de outros ataques. Então, é muito importante uma posição oficial neste momento. Já existe uma posição, uma reação, algum tipo de pronunciamento de parte da Casa Branca? Olha, Grilo, por enquanto que a gente tem é que o presidente Barack Obama foi notificado, com certeza, óbvio. Ele ligou para o prefeito, o menino de Boston, também para o governador Patrick, de Massachusetts, e se colocou à disposição para qualquer tipo de ajuda, tanto com investigação ou com resgate. A Casa Branca vai ficar em contato, né, com as autoridades locais e estaduais. O governo está, né, em alerta. Como nós vimos aí, 2 pessoas morreram, né? Pelo menos agora dizem 100 feridos. Acho que é bom explicar, né, que essa é uma maratona muito popular que acontece no centro de Boston todo ano. Toda terceira, segunda-feira do mês, né, de abril, a população de Boston para ver essa corrida. Então, muitas pessoas tiram o dia de folga, né, para poder ou participar ou até ver essa maratona. E milhares de pessoas, mais de 100 mil inscritos, né, para participar dessa maratona, e isso sem falar que essa maratona o público às vezes passa de 500 mil pessoas. Por isso, as ruas ali da região tinham muita gente, e dessa vez, infelizmente, né, elas foram aí surpreendidas com essas explosões que aconteceram, né, ali perto da linha de chegada, né, como eu falei, deixou 2 pessoas morrerem, pelo menos agora 100 mortos, Grilo. Ô, Raquel, e é interessante que o governador de Massachusetts, né, ele já usou a palavra
ataque, o Deval Patrick, né? Deval Patrick, ele fala em ataque. Então, já ninguém mais está considerando que tenha sido uma coincidência haver uma bomba na biblioteca Kennedy, que é um prédio importante para o país inteiro, naturalmente, e na Maratona de Boston, 2 explosões quase simultâneas, né? É verdade, Leila, o tom está subindo, né? Agora eles falavam antes em explosões, já tem gente falando em atentado por aqui, mas de novo isso ainda não está confirmado. Mas o governador sim já está falando essa palavra, então o tom sobe, a ansiedade aumenta e também, né, a cautela por todo o país aumenta. As pessoas ali na região de Boston a recomendação é que elas não saiam de casa. Durante essa coletiva de imprensa eles falaram que não é motivo para pânico, mas que é uma situação que ainda está em andamento, as investigações prosseguem. Existe essa possibilidade realmente de um atentado, ainda mais agora que houve essa terceira explosão, né, numa biblioteca da cidade. Então é recomendável que as pessoas fiquem dentro de casa, que elas não saiam do hotel ou de casa onde estiverem e fiquem em alerta, né? O país todo, não só naquela região, está em alerta, esperando mais informações, Leila. Agora, Raquel, a gente falando em aumentar o tom e ficar em alerta, a gente está mostrando aqui a todo momento imagens ao vivo de Boston, a movimentação da polícia, as pessoas, está controlando a multidão e também tentando colocar ordem em cidade. A própria na entrevista coletiva foi dito que explosões controladas podem acontecer nas próximas horas, também para as pessoas não entrarem em pânico se ouvirem explosões. São explosões controladas da polícia, justamente para administrar essa situação. Agora a gente fala em estado de alerta e aumentando o tom. Você está em Washington, não é onde essas explosões aconteceram, nós falamos em Boston, mas é a capital do país. Você percebe aí uma alteração na rotina, nas ruas? O que você pode perceber representando o que está acontecendo no resto dos Estados Unidos, já que você está aí na capital do país? Olha, Grilo, está todo mundo assustado, todo mundo atento ao que está acontecendo. A rotina ainda não foi alterada, apesar de a segurança ter sido aumentada, mas as pessoas seguem a vida normalmente, apesar de todo mundo, né, estar em alerta. Nas áreas onde tem mais turistas, ali na região dos monumentos, do Capitólio da Casa Branca, a segurança foi reforçada, além da conta, né, a segurança ali já é bem forte, é uma região muito segura. Essa segurança foi reforçada, a gente sente isso, as pessoas estão assustadas, estão mandando mensagem ali para as pessoas que conhecem, que ficam em Boston. É um momento de solidariedade, né, com a cidade de Boston, o país todo. É aquela coisa que eu falei, né, do sentimento do pós-11 de setembro. Existe essa solidariedade, essa ansiedade, né, cautela, todo mundo em alerta. Mas aqui em Washington, por enquanto, eu não sinto que a rotina das pessoas mudou muito, não. Apesar de essa segurança ter sido aí incrementada, né, Grilo? Raquel, alguém já falou a palavra Al-Qaeda aí na televisão americana? Eu ainda não ouvi, Leila, eu estou aqui acompanhando, na medida do possível que eu posso, das entradas ao vivo. Isso ainda não foi mencionado aqui, eu não posso confirmar essa informação, mas é claro que as pessoas não têm como não lembrar da Al-Qaeda quando algo desse tipo acontece, né? Porque quando um atentado, como a gente falou que o tom está subindo, já existem pessoas falando em atentado, não tem como não lembrar do 11 de setembro e da Al-Qaeda, né, Leila? A gente tem uma informação chegando agora do jornal New York Post. Essa informação, por enquanto, só foi veiculada pelo New York Post, nem outro jornal falou sobre isso ainda, de que um suspeito de origem saudita estaria num hospital da região de Boston, estaria em custódia nesse hospital. Claro, não foi divulgado ainda o nome dele ou maiores informações, mas enfim, já existe um direcionamento para um suspeito, que seria de origem saudita, que está em custódia nesse momento num hospital de Boston. E chega também no site do New York Post, Grilo, tem informação de que o serviço de telefonia celular em Boston foi fechado, foi cancelado, né, está interrompido para prevenir detonações remotas. Isso é informação também do New York Post. Então, eles cortaram o serviço celular porque poderia ser viável e detonar um explosivo pelo telefone celular. Então,
não estaria sendo possível usar o telefone celular em Boston. Essa é uma informação também do New York Post, que já fala em 12 mortos e pelo menos 50 feridos. Só que exatamente, mas não é uma informação confirmada. O New York Post é um jornal, enfim, tipicamente conhecido como jornal de fofocas, mas é um jornal que cobre muito bem esse tipo de coisa também, assim, no calor dos acontecimentos, mas por enquanto é só o New York Post aí que está com essa informação. Ô, Raquel, só para entender melhor o clima nos Estados Unidos, você falou em, claro, a segurança sendo reforçada nos pontos turísticos de Washington e alguns pontos vitais para a cidade. E também a informação, o pedido de que as pessoas não saiam às ruas em Boston, que evitem andar em grandes grupos, etc. Isso se aplica para todo o país? Essa recomendação de não sair de casa também está valendo para Washington ou Nova York, ou por enquanto está restrito só a Boston? Não, Grilo, por enquanto essa é uma recomendação para a cidade de Boston, ali para a região de Boston. As autoridades falaram isso agora durante a coletiva, pediram que as pessoas, os turistas também, as pessoas que estavam na cidade, né, para participar dessa maratona, foram mais de 100 mil inscritos, pede para essas pessoas ficarem em seus hotéis, também não saírem de casa, mas não é uma recomendação para todo o país, embora eles peçam para as pessoas ficarem alerta, porque é uma situação que ainda está em andamento e existe o risco, né, de outras explosões. Eles falam que essa é uma possibilidade. Então, eles pedem para as pessoas ficarem alerta, mas a recomendação específica para que as pessoas não saiam de casa, essa é uma recomendação para a cidade e região de Boston. Grilo.